Olá, amados e amadas do Senhor, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês poderem entender o verso de hoje. Meu filho, ele estava na casa da vizinha aqui com meu esposo, que meu esposo estava ajeitando uns fios para lá, e ele veio aqui para casa. Ele estava com sono, só que ele estava chorando muito. Ele disse que queria voltar para lá, só que ele tinha falado pro pai dele que ele queria dormir. Ele já tinha tomado uma vitamina, eu perguntei se ele queria outra, ele falou que não, e ficou chorando e quis voltar para lá. Só que como ele estava lá mexendo em fios, essas coisas de energia, ele disse não, é melhor que ele fique. Eu dei um banho nele, fiz outra vitamina para ele e ele dormiu. O que eu quero dizer para vocês com isso? Muitas vezes a gente pedimos algo a Deus, mas Deus não dá muitas vezes aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa. Eu, como um ser humano miserável e pecador, eu sabia o que meu filho precisava. Ele precisava de um banho, porque ele estava brincando, precisava de outra comidinha e precisava dormir, porque ele passou o dia todo brincando e ele estava com sono. A palavra do Senhor nos diz aqui na palavra do Senhor, em Romanos 8, 28, Deus nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, muitas vezes a gente achamos que a gente necessita daquilo que estamos pedindo a Deus naquele momento. Só que Deus, com o seu infinito amor, Ele sabe do que a gente precisa. Muitas vezes Deus ele nos proporciona aquilo que desejamos, mas muitas vezes Deus ele proporciona aquilo que precisamos. Às vezes a gente acha que precisa de algo que a gente não precisa, mas Deus, com seu infinito amor, Ele conhece e sonda nossos corações. Então, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o começo, o meio e o fim, Ele sabe o que necessitamos. Muitas vezes a gente necessitamos, para que a nossa vida espiritual seja mais ativa, a gente precisamos muitas vezes de passar por tribulações. Outras vezes a gente necessita de ter paz no momento de tribulação. Muitas vezes a gente pede e não sabemos pedir. Porém, Deus ele não faz aquilo que a gente quer, Ele faz aquilo que a gente precisa. Não importa o que Deus ele necessite fazer, Ele irá fazer para nos salvar. Deus, com seu amor incrível, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, mesmo antes de pedirmos. Mas porque Deus ele quer que a gente peçamos? Para que a gente possamos entender que Ele quer que a gente converse diariamente com Ele. Então, por mais que você ache que a sua petição não será atendida, saiba que ela pode ser atendida se assim for a vontade de Deus. E se não for atendida é porque Deus ele tem algo maior para te proporcionar. Então, nunca se esqueça. Confie no poder do Senhor. Deus ele pode todas as coisas. E Ele sempre vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Porque muitas vezes aquilo que queremos vai nos levar para a perdição. E Deus ele conhece o final. Ele não quer que a gente nos percamos neste mundo do mal. Deus ele quer que a cada dia a gente possamos ter vida e vida em abundância. Então agradeça a Deus por provações, por tribulações, por faltas e excesso de tudo que Deus ele te proporcionar, porque tudo que Deus ele nos proporciona é porque Ele sabe que necessitamos. Que Deus esteja conosco, um grande cheiro, que Deus esteja com você, onde quer que você esteja. Confie em Deus e tenha certeza que o mais Ele fará.